Como eu havia prometido anteriormente, estamos tratando do assunto a mina de ouro do eletricista, especificamente nicho de mercado. O quão importante é essa compreensão do que é nicho de mercado. Então hoje vamos tratar da vida do João, da ascensão profissional dele, da carreira de eletricista independente. O que é ser um eletricista independente e como atuar no mercado, tendo aí excelentes resultados, tá certo? Muito bem, então nós sabemos que temos lá, numa determinada região, o João, o Jair e o Pedro, né? Jair, estudante de elétrica, João, eletricista independente e Pedro, eletricista autônomo, onde já falamos da ascensão profissional do Pedro na parte 1 no vídeo anterior. E a pergunta que eu fiz no vídeo anterior é se vocês assistiram e estão acompanhando, o que os três têm em comum? Eles são eletricistas, moram na mesma região ou têm a mesma idade? Então, se você assistiu, você deve saber a resposta. Mas vamos responder aqui. Os três têm em comum, eles moram na mesma região, né? Muito embora sejam eletricistas, mas eles não têm a mesma idade, mas eles moram na mesma região, tá certo? Sobretudo, quando assim determinamos que iremos falar da vida do João, é porque muito se fala em eletricista independente. O que é ser eletricista independente? Como ser eletricista independente? Né? Como manter sua atividade no mercado profissional, sendo eletricista independente, de certo modo sendo dono das suas atitudes, dono dos seus propósitos, não trabalhando para ninguém, não trabalhando para arquiteto, não trabalhando para engenheiro, ou seja, você mesmo conseguindo no mercado atingir as suas metas em razão do seu foco, do seu trabalho, da sua clientela, do seu modo de trabalhar. Então, o que é ser eletricista independente? O que é necessário para ser eletricista independente? Né? Muito bem, para ser eletricista independente, você tem que ter em mente o seguinte: você não pode ser apenas eletricista. Ah, eu sou eletricista, eu sou bom, né? Tenho vários cursos, conheço tudo de elétrica. Mas existem algumas situações que você precisa providenciar para que você de fato seja um eletricista independente e tenha um formato na razão da finalidade, né? Então, para que você seja um eletricista independente, é óbvio, você precisa emitir nota fiscal. Você precisa ter uma conta bancária, você precisa ter um anúncio gratuito, enfim, você precisa de uma série de coisas para que você consiga exercer a sua profissão sem maiores problemas, sem intempéries no meio do caminho e poder receber os seus serviços com tranquilidade, seja de qualquer tipo de clientela que você adquirir, né? Então vejamos, emitir nota fiscal, você pode ser um MEI, você não precisa ter lá um contador, pagar a mensalidade, aquela coisa toda, aquela burocracia toda. Você pode iniciar como um MEI, né? Você vai lá, faz o seu MEI no seu CPF, então você vai conseguir, vai passar a ter uma nota fiscal de serviços e vai pagar um impostinho lá, pequeno lá, mensalmente ou anualmente. De certo modo, assim que você tiver a sua nota fiscal, obviamente qualquer tipo de serviço você vai estar podendo prestar para outras pessoas jurídicas, como empresas, órgãos públicos, bancos, cliente final, enfim, todo aquele que necessitar do teu trabalho e precisar de uma nota fiscal para que você possa receber. Então você vai ter a sua nota fiscal. No entanto, muito embora você tenha a sua nota fiscal, se faz necessário você ter uma conta bancária pessoa jurídica. Então, obviamente, você vai procurar uma instituição bancária para abrir a sua conta, ter a sua continha lá e poder receber, emitindo a sua nota fiscal, as suas transferências, os depósitos, os PIX da vida nesta conta bancária pessoa jurídica. Você escolhe um banco lá, faz a sua conta, escolhe um que tenha a menor taxa possível para trabalhar e você define lá o modo como você deseja ter essa relação com
o seu gerente, com o seu banco, né? E além disso, coisa que eu sempre digo e sugiro muito para o pessoal que me questiona, que você tem que ter um anúncio gratuito no Google Meu Negócio. Funciona perfeitamente, é muito interessante, um retorno espetacular, fabuloso, e você não gasta nada com isso. Não precisa fazer campanha, ter site, aquela coisa toda, isso é secundário. Mas o anúncio gratuito no Google Meu Negócio vai te dar grandes possibilidades de ter os seus chamados e as pessoas lhe encontrarem. Inclusive, após você efetuar os teus trabalhos, o teu serviço, você pede para a pessoa colocar lá uma fidelização, né, do seu tipo de trabalho, se gostou do seu trabalho, né, ela vai marcar lá uma estrelinha e vai falar bem de você. Então, quanto mais visitas no Google Meu Negócio você tiver e a pessoa por ali te encontrar, o retorno com certeza será excelente, tá? Além da emitir nota fiscal, ter a conta bancária, ter um anúncio gratuito, você tem que ter lá um bom controle financeiro, de preferência em nuvem, gratuitamente. Eu já falei disso também em outros vídeos aí, onde eu falo do ticket médio e tal, e falo de controle financeiro. Controle financeiro você pode ter em nuvem gratuitamente, tem um excelente para você assim poder controlar o seu dinheiro, quantos a receber, quantos a pagar, quanto tem de saldo no banco, como é que você vai estar de previsão no caixa daqui a 3, 4 dias, um mês, 2 meses. Isso é muito importante para você se auto-administrar, né? Porque você não é mais apenas um eletricista, você é um eletricista independente, você tem que fazer parte das regras de mercado com o mínimo de ferramentas para que você consiga exercer o seu trabalho sem dificuldade, tá certo? Muito bem. E além disso, perdão, além disso, as redes sociais, você precisa ter alguma coisa nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, e postar o que você faz, os seus trabalhos, né? Fazer as suas postagens lá, mostrar as fotos, mostrar os vídeos, para que as pessoas também te encontrem. É muito interessante isso e também surte um bom efeito. Claro que para que você possa ter todo esse trabalho sendo filmado, sendo fotografado, você tem que ter um celular razoável, né? Então é uma ferramenta muito importante também, você precisa ter, sem contar que você precisa receber os seus WhatsApp da vida aí, né? O Zap Zap, para você receber os contatos e também receber as ligações, ligar e falar com seus clientes. Além disso, as ferramentas adequadas ao desempenho das funções. Um bom multímetro, né, um amperímetro, você tem que ter lá ferramentas, chaves de fenda, alicates especiais, alicates de corte, alicates de pressão, prensa-cabo, etc. Tá certo? Você precisa ter essas ferramentas, uma boa de uma escada, sem contar um veículo, se possível até plotado, né? Eletricista, com seu nome, direitinho, telefone. Seria de bom tom e de bom grado você atrair novos clientes com essas ferramentas aí, tá? E sem contar também que os EPIs, os equipamentos de proteção individual, são necessários. Você tem que ter lá um bom capacete, óculos, as suas luvas, né, para que você tenha condição de trabalho e proteja a sua vida, proteja os seus olhos, proteja a sua face, as suas mãos, né, para que você evite, inclusive, situações desagradáveis até perante um cliente, porque existem clientes, inclusive, que cobram esses EPIs do eletricista, tá? E também você tem que contar com a certificação das NS, tem que ter as NS lá. Você vai fazer um serviço lá numa residência ou num comércio e vai fazer um trabalho em altura, com uma escada grande, você tem que ter a NR. O cliente pode exigir de você, a indústria pode exigir de você, ou o banco, ou enfim, o cliente, pessoa jurídica, com certeza pode exigir de você. E você tendo, fica muito mais fácil, rápido, e você não fica dependendo de um item lá só para conseguir aquele grande, médio ou pequeno orçamento que você enviou,
tá certo? E considerando tudo isso, você, claro, tem que estar sempre se reciclando, fazendo as suas reciclagens com seus cursos, né, com as NRs, fazendo reciclagem com entendimento das questões financeiras, das questões de organização interpessoal, organização operacional das suas ferramentas, do seu veículo, entender como é que funciona toda essa parte operacional que você precisa ter de conhecimento. Não é apenas ser eletricista, não. Você tem que imaginar que você hoje é uma empresa, né? E você é independente, você mesmo vai fazer tudo. Você tem que ser o Superman ali. Então você precisa estar adequado a tudo isso que eu estou te passando aqui. É o mínimo necessário para que você consiga prestar um bom serviço e de qualidade. Não fique nada pendente, tá? E não seja pego de surpresa. Mas não adiantaria nada disso se você não soubesse o que se trata nicho de mercado, que é a verdadeira mina de ouro do eletricista independente, né? Encontrar sua mina de ouro. O que significa nicho de mercado? Será que você sabe o que é nicho de mercado? Então, o João encontrou o nicho de mercado dele e eu vou te explicar do que se trata um nicho de mercado. Que isso sim é a verdadeira mina de ouro de um eletricista, tá? Então, considerando que você já sabe que o João ele reside na Vila Santa Esperança, um bairro residencial que está crescendo gradualmente. Hoje já tem lá muitas residências construídas e é estritamente residencial. Tem um ou outro comérciozinho ali, tá certo? Mas é uma região onde o João percebeu que nos últimos anos tem crescido bastante. E por uma coincidência boa até, é próximo à casa dele, o que vai evitar os gastos operacionais aumentar muito, né? Então o custo de deslocamento com veículo tal, e até a chegada no cliente é muito mais rápida, muito eficiente. E nesta região, o João, ao longo desses últimos anos, ele não prestou serviços de instalação, projeto, não foi ele que fez as instalações dessas residências que foram construídas, foram terceiros que fizeram. Porém, no entanto, as pessoas estão começando a entrar nas residências e morar, né? E com essa nova moradia, vem a família grande, a família de pequeno porte, de médio porte, e com eles vão trazer o quê? Os seus eletrônicos, os seus equipamentos, chuveiros de maior potência, de menor potência, enfim, eles vão começar a utilizar aquela instalação elétrica que foi executada por terceiros. E João percebeu que à medida que as pessoas ali estão residindo, os problemas começaram a surgir, alguns chamadinhos começaram a surgir. É um DR que desarmou, é um curto-circuito que deu sobreaquecimento lá, é um chuveiro que derreteu a fiação, tal. Então o que João imaginou? Falou assim, nossa gente, isso aqui é meu nicho de mercado. Por quê? Nessa região existe uma carência de eletricista que faça manutenção. Porque a grande maioria, quando vê uma construção, corre lá e quer fazer um orçamento para fazer aquela instalação toda. É evidente que se João pegar uma instalação e tiver condições de fazer, vai ser ótimo, vai ser um excelente faturamento para ele, ele vai ganhar a grana dele lá tranquilamente. Mas ele descobriu que ele trabalhando nesta região, como um eletricista de manutenção nestas residências, ele vai ter no mínimo 2 chamadinhos diários ali, porque ele já tem todas as ferramentas necessárias para que as pessoas ali saibam que ele existe naquela região e que ele está disponível para a qualquer momento dar a manutenção devida a essas pessoas. Então o nicho de mercado é isso. Esta é a verdadeira mina de ouro quando você souber enxergar, porque é uma região onde existem carência, né, de serviços e produtos, talvez, e as pessoas precisam por exemplo, eletricistas, pintores, encanadores, e João é eletricista, para dar essas manutenções. E, por via de regra, todas essas residências que as pessoas começam a usufruir, digamos assim, da eletricidade, sempre vai ter um problema de fuga de corrente, um problema de sobreaquecimento em chuveiro, uma tomada mal dimensionada que está aquecendo, derretendo. Então, é digamos, um período, um momento em que você precisa avaliar e que vale a pena
você tratar como nicho de mercado e, de certo modo, atender essas pessoas em tempo hábil, porque fica perto da sua residência, o custo operacional é rápido, é menor, né? Você não gasta tanto para atendê-los, e você vai passar a ser o eletricista da região, é o cara conhecido, porque se tem o Google lá, as pessoas vão validar as informações, vão dar boas referências para você no Google Meu Negócio, você é um cara que controla suas finanças, então você vai estar bem preparadinho, emite nota fiscal quando necessário, vai estar bem preparado para poder atender esse pessoal. Só que também nada disso vai adiantar se você não tiver um preço definido. Você precisa ter um preço definido. Você não pode simplesmente a pessoa entrar em contato e falar assim, ó senhor, o negócio é o seguinte, eu estava usando aqui a minha máquina de lavar e de repente o meu disjuntor caiu e eu não consigo mais armar. É muito provável que tenha havido uma fuga de corrente. Você pode até, se quiser, orientar a pessoa lá como funciona essa questão. Mas, muito bem, senhora, eu vou lhe atender. Eu chego aí nos próximos 15 minutos. Como é que funciona o meu trabalho? Eu vou lhe cobrar uma visita técnica para chegar até o local e solucionar o problema. Ah, ótimo, perfeito. Você já vem para resolver? Já vou para resolver. Eu não vou até aí para dar orçamento. Eu vou para resolver o problema. Porque eu assim sou profissional para isso. A senhora vai me pagar para isso. Eu vou solucionar, ainda vou dar uma aula para a senhora aí de como é que funciona toda essa parte elétrica aí para a senhora saber como proceder da próxima vez. Ah, perfeito. Quanto que custa essa sua visita técnica? A minha visita técnica, dependendo do horário, você pode cobrar 250, pode cobrar 350. Fica a seu critério avaliar quanto que isso vai custar para você. Obviamente, se você a média de mercado hoje, na minha opinião, R$ 350 após as 18 horas e 250 entre 7 da manhã às 6 horas da tarde você pode cobrar. Então, se você fizer 2 visitinhas dessa no dia, é 500 pau que você põe no bolso todo dia, né? 5 vezes 5, né? São 5 dias na semana, são 250, são R$ 2.500 por semana. E aí você viaja na sua matemática. Obviamente você vai tirar os seus custos operacionais, deslocamentos, você vai ter um controle financeiro lá e você vai ter ideia de quanto de fato você está tirando no mês. Onde aí você vai encontrar aquelas questões do vídeo anterior que eu falei, que é o seu ticket médio. Né? Então você vai ter que aí ajustar o teu preço para que as pessoas acostumem com o valor, que elas indiquem o seu trabalho, porque você é um cara que vai no local, resolve, está sempre disposto a atender a qualquer momento, a qualquer horário, inclusive pode trabalhar aí 24 horas, sobretudo fazer um anúncio eletricista 24 horas, porque geralmente os problemas acontecem de sábado, domingo e feriado, ou à noite, pega todo mundo de surpresa. Por quê? Porque as pessoas estão dentro da residência usufruindo da eletricidade, nos finais de semana, à noite e sobretudo nos feriados. Entendeu? Então, isso é um nicho de mercado. Quando você entender que nicho de mercado é isso, você encontrando os teu, você vai encontrar a verdadeira mina de ouro. Você formatou seu preço bacaninha, você vai ter o seu salário aí redondo, legal, sem maior dificuldade. Obviamente, o segredo também está no gastar. Você não pode ficar gastando muito. Ah, ganhei 14 mil esse mês, ganhei 15 mil esse mês, ganhei 20 pau esse mês, vou torrar tudo, vou comprar um carro novo. Não é assim. Você tem que aprender a lidar com o seu financeiro. Você tem que entender que você tem os meses sazonais, que são janeiro, dezembro, são meses ruins de trabalho. As pessoas tiram férias, ficam fora de casa. Então você precisa guardar a sua grana para que você possa suportar essas épocas que as pessoas tiram férias, tal, entendeu? Obviamente, se você iniciar um trabalho na área de manutenção. Se você optar por outro nicho de mercado, é questão de você se adaptar, estudar e viu que tem potencial, mete o pé, vai para cima, entendeu? Eu estou dando um exemplo, a área de manutenção, porque é uma coisa mais prática, rápida, eficiente e o retorno é mais rápido. Mas é claro que você não vai fazer aquela coisa de cair na tentação, como muitos eletricistas que eu conheço fazem. Ah, dá para eu vir aqui instalar uma tomadinha? Ah, vou cobrar R$ 20. Dá para eu vir pôr uma lampadinha aqui? Vou cobrar R$ 15. Meu, você vai morrer na praia. Se é para fazer esse tipo de serviço, meu amigo, você esquece. Você tem que pôr na sua mente, primeiro você tem que vender para você.
Quando você se conscientizar que o seu trabalho, a sua pessoa, a sua persona de eletricista custa X para sair da sua casa e atender o cara, você tem que pôr isso em mente. Você não pode se vender por R$ 20, tem que se vender por 350, 250 pau a visita. Você vai, porque você é profissional, você é eletricista, é ou não é? Então você vai chegar lá e vai resolver seja qual for o problema. Obviamente, no seu carro, no porta-malas, você vai ter lá um disjuntor, um DR, cabo, vai ter conectores diversos, barramento pente, né? Você vai ter aqui ó, barramentos, neutro e terra, fita isolante, um kit de tomada de 20 A, 10 A. Sempre você vai ter alguma coisinha lá para você poder, a toque de caixa, resolver a situação caso você precise. Né? Você abre lá, houve uma fuga de corrente, em consequência um curto lá, você abre o quadro lá, derreteu o barramento pente. Então você tira o barramento, troca, substitui, faz uma limpeza no quadro, explica para a pessoa como é que funciona, né? E você atendeu bem o cliente, tá certo? Então, tudo isso, aquilo que eu te falei anteriormente, é muito importante. Sobretudo que você escolheu uma região para trabalhar, você percebeu que aquilo ali é um nicho de mercado fabuloso, fantástico, porque existe carência de pessoas que prestem serviços ali para aquelas pessoas, e ali os chamadinhos são bons. A região está crescendo, aí você vai passar a atender alguns condomínios verticais também, que são de apartamentos, né? Você vai fazer lá o seu métier, o seu marketingzinho, além do Google Meu Negócio, você vai fazer o seu marketingzinho lá. Mas você vai ficar por ali na região ali. Você não vai muito longe. Claro que se surgir lá no Trobobó da Serra um orçamento, você vai decidir se vai cobrar deslocamento ou não. De repente vale a pena, é uma casa nova, o cara quer, ele já é um dos clientes aqui, ó, e vai construir lá do outro lado da cidade. Ele gosta do seu trabalho, então ele quer que você faça a parte elétrica lá. Então novos negócios irão surgir desse nicho de mercado aqui, além daquela manutenção que você presta aqui. Tudo vai depender de como você atua com o seu cliente final. Lembrando que então você tem uma determinada região, você encontrou um nicho de mercado que é a carência de um profissional para atender manutenções, né? Porque as pessoas ali precisam, sobretudo sexta, sábado, domingo e feriado, que provavelmente são os dias que você os dias que você vai mais trabalhar. Então você entendeu que aquele ali é o seu alvo, né? Aquela região, você mora ali perto, o custo operacional de deslocamento é menor, o seu gasto é menor, que o segredo também das finanças é esse, quanto menos você gasta para executar o seu trabalho, mais você vai lucrar. Tá? E essa empreita que você vai ter aqui, no frigir dos ovos, tem que estar com preço definido. Não cobra 100 aqui, cobra 20 ali, 30 aqui, 40 ali, você não tem um ticket médio, você vai ter aí, sabe, na orelhada da situação, você vai ver que você vai patinar e não vai chegar a lugar nenhum. Você tem que ter a coragem e tem que ter aquela concepção de que você é um profissional e você vale o preço que você está cobrando. Fora disso, meu amigo, não há o que fazer, porque você adotou ser um eletricista independente. Aí você quer trabalhar para engenheiro, para arquiteto, para depender do preço dos caras lá, vai trabalhar para os caras, faz uma experiência. Quer trabalhar para a CLT, vai lá e faz uma experiência. Entendeu? Um salário de 4 pau, 5 pau, 6 pau, sei lá quanto está pagando no mercado hoje, vai de cada um. Mas ser independente é isso, tem que ter consciência de que você tem que pensar grande, não é apenas ser eletricista. Além de saber que toda aquela burocracia lá atrás que eu falei é necessária, você tem que saber estudar e encontrar o seu nicho de mercado, porque a partir do momento que você encontrou o seu nicho de mercado, definiu o seu preço, você encontrou sua mina de ouro, cara. Você vai em frente que você não vai se arrepender. Vai ter um bom uniforme, tudo bem escrito, bem estampado, bacana, o seu telefone atrás, o carro, vai ter uma vida tranquila, estável, vai ser bem reconhecido, vai ter uma ascensão profissional fantástica. Tá certo? Então, o que nós podemos resumir disso? João, então, eletricista independente, passou por dificuldades momentâneas até poder entender a região dele, que se tratava de um nicho de mercado, onde ele poderia trabalhar ali, prestando serviços de manutenção 24 horas ou somente no horário comercial.
Mas João entendeu que ali faltava, tinha carência de mão de obra, e que ele se predispôs, como eletricista profissional, a criar uma persona, né? Criar um perfil profissional, de modo que as pessoas pudessem olhar para ele e ver que de fato ele é um eletricista profissional, que o preço dele é um preço justo, até pela qualidade do trabalho que ele presta. Então ele criou o ticket médio dele de atendimento e consegue ali tirar os seus 14, 15, 20 mil reais por mês, a partir de 10, ou dizendo assim, porque ele tem chamados de manutenção e atende aí, sobretudo, sexta, sábado, domingo e feriado. Então isso é nicho de mercado. Mas além disso ele se preparou, ele emite nota fiscal, ele tem controle financeiro, ele tem uma série de ferramentas burocráticas que o ajudam a administrar essa forma e essa maneira de trabalhar. Porque ele não pode ser apenas um eletricista, ele se conscientizou que ele não é apenas um eletricista, ele também é um administrador, porque ele se tornou um eletricista independente, ele trabalha para ele próprio, ele é o dono do negócio dele. Entendeu? Então isso é ser eletricista independente. Então a verdadeira mina de ouro está nesta administração. Você se conscientizar que você é capaz, que você pode, mas se você precisa ter todo um controle, todo um planejamento para que você seja independente. Na orelhada, nada vai dar certo. Fazer trampinho de 20 conto, 10 conto, 30 conto, você vai patinar, vai morrer na praia. Então o conselho que eu dou para você é estude, faça aí do seu negócio a melhor ferramenta, o melhor instrumento de conhecimento e estudo que você possa ter, porque na rua, conversando com as pessoas, com o cliente, com as pessoas que possam trazer informações do mercado financeiro, de como é que está a região, do mercado imobiliário, faça isso, se mantenha informado, porque você já é eletricista, você não precisa ser de novo eletricista, o que você precisa ser agora é um bom administrador, tá certo? Então, entendendo isso, entendendo o que é nicho de mercado, meu amigo, boa sorte, esta é a sua verdadeira mina de ouro. Gostou? Clica aí, assiste os próximos episódios, passe para os amigos, enfim. Agradeço pela sua presença e fiquem com Deus.